gente! Hoje vamos continuar lendo o livro Ave Cristo. Paramos na página 240. Hoje vamos ler a página 241. Mas antes, vamos fazer uma prece. Então, sentem-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo, acalmem seus pensamentos. Jesus querido, mentores, obrigada por estarem conosco. Pedimos que continuem aqui ao nosso lado, nos auxiliando na leitura e que possam sair daqui vibrações boas para todos que estão em hospitais, principalmente os que estão com a Covid-19, para que eles tenham força, eles e seus familiares. Tenham força, fé, não desanimem e saibam que tudo vai passar. Obrigada por tudo, Mestre, que assim seja. Empreendiam longos inquéritos a pretexto de joilhar o império contra infiltrações revolucionárias, conservando, porém, o objetivo oculto de perseguir cristãos e despojá-los de suas pequenas ou grandes economias. Os filhos do Evangelho, então, eram duramente provados na fé. Muitos que ainda se afeiçoavam aos próprios haveres abandonavam a boa nova, pagando elevadas cotas à salvação e transferindo-se de moradia, mas os menos favorecidos da sorte ou os que se reafirmavam na confiança em Jesus rendiam-se à morte ou ao cárcere com a desistência de toda a propriedade particular. Um embaixador dessa espécie, portanto, passava a ser admiravelmente quinhoado por largos recursos, locupletando-se com o dinheiro que recebia para acusar ou exilar, para condenar ou silenciar, fazendo-se destarte o centro natural do ódio e da intriga, da perversidade e da delação. Galo elegera esse meio para ajudar inescrupulosamente os companheiros de campanha militar, considerando que em Roma os cofres exaustos não ofereciam quaisquer perspectivas de presa fácil. Ou seja, Roma estava quebrada. A sociedade lugdunense percebia isso e, receando complicações com o imperador, acorria em massa a fim de louvar-lhe o representante. Vários dias de festa solenizaram-lhe a chegada e Helena, que soubera atrair a intimidade de Climene durante a viagem, foi a primeira dama da cidade que ofereceu rico banquete ao ilustre casal. Os salões da aristocrática residência abriram-se luminosos como no passado, assinalando imenso êxito. Basílio, preocupado, não sabia como explicar a si mesmo as ocorrências em curso. Por que motivo a esposa de Tassiano escrevera uma carta que parecia desmentida pelos acontecimentos? O ancião e a filha debalde pesquisaram a chave do enigma. Relegados à margem desde que Blandina e o pai se haviam ausentado, não fugiram ao culto da gentileza
e, terminadas as festividades do palácio, tentaram uma visita respeitosa e cordial à senhora, que recusou recebê-los. Teodulo, um tanto desconcertado, apresentou recusas em nome de Helena, comunicando que procuraria pai e filha no dia imediato para entendimento particular. O afinador e a moça regressaram intrigados sob inquietante decepção. Que teriam praticado para merecer tamanho desapreço? A genitora de Blandina sempre fora lembrada entre eles como pessoa digna da mais alta consideração. Nunca lhe haviam ferido o nome, nem mesmo em pensamento. Por que razão lhes impunha tão incompreensível hostilidade? Na manhã seguinte, porém, o filósofo e a filha foram ainda mais dolorosamente surpreendidos. O intendente de Opílio veio ao encontro deles e exigiu a documentação da dívida comprada, alegando que os Carlos eram aparentados com a família Vetúrio e que Helena, ciente de que a pequena Blandina tomara lições em casa do afinador, não vacilara em pagar o enorme débito, atendendo a reclamações de familiares, exigindo, contudo, urgente reembolso. Basílio empalideceu. Aquilo era um convite à subserviência ou uma proclamação de cativeiro, em que lhe viam agora as lutas de uma exigência tão longa? Por que vivera tantos anos julgando-se livre até a suprema declaração pela filha que o céu lhe confiara, a fim de encontrar à beira do sepulcro o fantasma da escravidão? Nevara-se-lhe a cabeça, buscando na consciência reta o melhor meio de equilibrar-se com o mundo e com a vida. Sofrera inúmeras privações e dificuldades no percurso da extensa peregrinação terrena, mas nenhuma assim tão angustiosa como a daquela hora em que se presumia o cavaleiro de qualquer humilhação. Compreendeu tudo. A senhora devia odiar-lhes a presença. Provavelmente soubera em Roma que Tassiano e a filhinha se lhes haviam afeiçoado ao lar humilde e considerava-se talvez furtada em seus afetos. Levou a destra ao coração descompassado, enquanto as lágrimas lhe corriam em fio sobre as grossas rugas. Lívia percebeu-lhe a aflição e correu a ampará-lo. O velho abraçou-a em silêncio e depois, com humildade, suplicou a Teodulo a concessão de algum tempo. Desejava aguardar o regresso de Tassiano para entender-se com ele relativamente à questão. O enviado de Helena, no entanto, mostrou-se inflexível. O problema não poderia ser adiado além de uma semana. Determinado portador retornaria à metrópole imperial conduzindo o dinheiro que Opílio Vetúrio desembolsara. O ancião, confundido, insistiu para que a genitora de Blandina lhe concedesse a graça de uma audiência, mas o administrador dissipou-lhe a esperança. Helena não desceria a qualquer entendimento com plebeus, servos ou devedores. Sem saber o que fazer, Basílio declarou, por fim, que visitaria alguns amigos prestigiosos com o objetivo de estudar a inesperada exigência
prometendo uma solução tão apressada quanto lhe fosse possível. A sós com a filha, examinou angustiado o problema que o destino lhe propunha. Reconhecia-se extenuado. Jamais obteria recursos compatíveis com a necessidade do resgate. Por mais buscasse a moça consolá-lo com observações de carinho e encorajamento, não conseguia subtrair-se ao abatimento que o dominava. Convicto de que os únicos benfeitores capazes de auxiliá-lo na travessia do obstáculo seriam os companheiros da atividade cristã, na noite do mesmo dia, procurou a singela residência de Luciano Vestino, antigo presbítero, refugiado num casebre onde se reunia numa assembleia de oração. Basílio e a jovem não imaginavam sequer que Teódulo o seguia às ocultas. Localizando o pardieiro em que os cristãos se congregavam, o intendente tornou a herdade, arquitetando planos para iniciar a devassa. A reunião evangélica no domicílio de Vestino caracterizava-se por indefiníveis apreensões. Apenas 20 companheiros participavam do culto. Muitas famílias, aparentemente devotadas ao Evangelho, haviam fugido temendo a presença de Valeriano. A igreja de Leão, tantas vezes amargamente provada, conhecia a exaustão da violência romana. Entre os prosélitos que não haviam desertado, começaram a surgir manifestações de apostasia. Em razão disso, somente os espíritos bastante valorosos na fé animavam-se a enfrentar a nova perseguição que se esboçava infalível. Vestino, tomando a palavra, formulou sentida prece e leu nos aposentos sagrados a excelsa recomendação do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Nota do autor. Evangelho do Apóstolo João, 14:1. Meditando o versículo, ergueu a voz e comentou inflado de confiança: Meus amigos, acreditamos que a hora é das mais significativas para nossa família espiritual. Simpatizantes de nossa causa, funcionários do governo avisam-nos que a opressão romperá cruel. Nossa fé, tantas vezes selada com o sangue dos nossos antepassados, provavelmente nos clamará o testemunho de sacrifício. Olhemos para a vida do mais alto. Quando o Mestre nos convidou à fortaleza, prevenia-nos quanto às atribulações que nos citariam no tempo. Os filhos da ignorância e os devotos das divindades sanguinárias que aceitam oferendas de carne viva poderão desfrutar o domínio terrestre, gozarão em carros de ouro e púrpura, embriagados de prazer à maneira de loucos que se regozijassem inconscientes sobre cadáveres amontoados para despertarem mais tarde sob o látego ardente da verdade que os estreita na morte. Mas nós, os servidores convidados a lavrar com o Senhor o empedrado solo da miséria humana, poderíamos
acaso aguardar o descanso? Desde o dia em que se levantou a cruz no Calvário para o enviado celeste, outro caminho de ressurreição não se reservará para nós mesmos. Até o Cristo, os deuses bárbaros possuíram o mundo. Os templos eram casas de negócio com os gênios infernais. Um pombo sacrificado, um carneiro morto ou as vísceras quentes de um touro constituíam oblações em troca de favores de ordem material. Com Jesus, porém, somos chamados a construir o reino glorioso do Espírito. O céu desceu até nós. As algemas que nos encarceravam o raciocínio no círculo estreito da animalidade inferior foram rompidas e a dignidade da alma humana revelou-se divina, descortinando-nos a sua beleza eterna. Não admitamos que o cristianismo esteja na véspera de terminar o apostolado entre as criaturas. Cristo não encerra a exclusividade. Enquanto houver um gemido de criança desventurada na terra, a obra do Senhor nos impelirá ao serviço e à renunciação. Por isso, enquanto os nossos irmãos mais fracos fogem ao depoimento da realidade, enquanto os menos convictos caem ao logro infeliz da descrença e da dúvida, marcharemos temerosos na certeza de que o mundo espera por nosso concurso de suor e martírio, a fim de restaurar-se em seus alicerces sublimes. Por mais de 2 séculos, choramos e padecemos. Nossos pioneiros foram arrancados à família a golpes de traição, calúnia, espancamento e morte. Somos herdeiros da fé imorredoura de veneráveis apóstolos, que nola transmitiram com o próprio sangue e com as próprias lágrimas. Por que desmerecer-lhe a confiança, supondo-nos abandonados? Não se turbe o vosso coração, disse-nos o Senhor. Credes em Deus, crede também em mim. Achamo-nos em paz porque cremos. O medo não nos aborrece, porque cremos. A vitória espiritual será nossa, porque cremos. A inspirada palavra do velho pregador emudecera por longo intervalo. A acanhada sala parecia repentinamente inflada de luz, e as paredes como se esboroavam aos olhos espirituais de Vestino. As 6 mulheres e os 14 homens presentes contemplavam-se uns aos outros, maravilhados e extáticos. Irmanados num destino comum, experimentavam uma felicidade somente atingível por aqueles que tudo conseguem superar e esquecer, por amor a um ideal santificante. Basílio apertava entre as mãos a pequena destra de Olívia, com o paternal enlevo das grandes afeições que desconhecem a morte. Junto deles, a viúva Cecília e as suas filhas Luciana e Prisca entreolharam-se venturosas. Hilariano e Marciana, Tibúrcio e Escribônia, 2 casais de velhos que tudo haviam cedido pela causa do Senhor,
abraçaram-se contentes. Lívia, fitando os semblantes embevecidos que a rodeavam, perdeu o temor que a ameaçara de princípio. Recordou Tassiano e Blandina, os únicos amigos mais íntimos que lhes restavam, registrando soberana tranquilidade no coração. Como os amava profundamente! Tassiano possuía uma esposa e um lar, e Blandina cresceria naturalmente para um formoso destino. Que lhe competia, senão resignar-se ante a vontade de Deus? Não lhe cabia rejubilar-se pelo ensejo de consolar o abnegado pai que a recolhera amorosamente na vida? Não devia sentir-se infinitamente ditosa por ver-se entre os fiéis seguidores do Cristo, honrada pela oportunidade de provar sua fé? Fixou a atenção no rosto calmo de Basílio, cujos olhos faiscavam de alegria e esperança. Nunca o pai adotivo lhe pareceu assim tão belo. Os cabelos brancos, como que despediam raios de claridade azulínea. Refletiu pela primeira vez nas aflições e nas lutas que o velho filósofo havia atravessado. Imaginou as saudades que, de certo, o acompanhavam desde a juventude distante. Meditou no amor com que se lhe devotara a ela que fora abandonada numa charneca ao nascer, e sentiu-se por aquele homem curvado pela senectude um afeto filial mais alto e mais puro, renovado e diferente. Algo sublimara-se-lhe no espírito. Paramos na página 247. Jesus querido, mentores, obrigada por mais essas páginas, obrigada por estarem comigo, auxiliando na leitura, que as vibrações que saíram daqui possam chegar às pessoas que precisam delas, principalmente quem está em hospital, seus familiares, que eles possam receber as vibrações e receber um revigoramento da fé. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Boa noite, gente! Vamos ler mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Paramos na página 247. Hoje vamos ler a página 248. Instintivamente retirou a destra das mãos envelhecidas que a retinha. Peraí, deixa eu voltar para explicar para vocês que parte que a gente está lendo. A Lívia tá com o pai dela, o Basílio. Então ela já estava abraçada com ele e vamos continuar lendo aqui. Instintivamente retirou a destra das mãos envelhecidas que a retinham e abraçou-o com eternecimento que até então lhe era desconhecido. Sentiu-lhe o pulsar do coração no peito fatigado e, beijando-lhe a face com extrema ternura, falou baixinho. Meu pai! Tocado de júbilo misterioso, Basílio deixou cair algumas lágrimas e balbuciou. Estás feliz, minha filha? Muito feliz. Ele esculhou-lhe os cabelos ondulados e escuros que dourada rede envolvia e afirmou ciciante. Não se turbe o nosso coração. Os que se amam em Cristo moram acima da separação e da morte.
Nesse instante, porém, Vestino ergueu a fisionomia serena, inundada por traços de uma ventura ignorada na terra, e continuou a falar. Nosso recinto permanece gloriosamente visitado pelos mártires que nos antecederam. E com a voz quase embargada pelo pranto, nascido da alegria em que lhe desabotoava o coração, prosseguiu. Ofuscam-me o olhar com a bendita luz de que se vestem. À frente entrou Irineu, o nosso pastor inesquecível, trazendo nas mãos um rolo resplendente. Depois dele, outros amigos espirituais glorificados no reino penetraram nossa porta com sorrisos de amor. Vejo-os a todos, conheço-os de minha primeira mocidade. São velhos companheiros nossos, trucidados ao tempo dos imperadores Séptimo, Severo e Caracalla. Pausa para a nota do autor. Refere-se a palavra de Vestino a vários mártires cristãos da França, alguns dos quais estão inscritos na história dos santos. Aqui se encontram Ferreolo e Ferrúcio, com radiantes auréolas a começarem da boca, lembrando o suplício da língua que lhes foi violentamente arrancada. Andeolo, um valoroso subdiácono, traz sobre a fronte um diadema formado de 4 estrelas, recordando a flagelação da cabeça, partida em 4 partes pelos soldados. Félix, a quem subtraíram o coração vivo do peito, traz no tórax um astro irradiante. Valentiana e Dinócrata, as virgens que suportaram pavorosos insultos dos legionários, envergam péplos alvinitentes. Lourenço, Aurélio e Sofrônio, 3 rapazes com os quais brinquei em minha infância e que foram varados por espadas de pau, são portadores de palmas liriais. Outros chegam e nos saúdam vitoriosos. Irineu aproxima-se de mim e destaca-me um dos fragmentos do rolo de luz. Recomenda-me a leitura em voz alta. Vestino faz breve pausa e exclama admirado: Ah, é a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Com voz entrecortada pela emoção, passou a ler. Nota do autor. Epístola aos Coríntios, 4:8 a 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a sua gloriosa vida se manifeste igualmente em nós. Em seguida, a curto intervalo, anunciou, comunicando-nos o amado orientador que a nossa hora de testemunho está próxima. Pede-nos calma, coragem, fidelidade e amor. Nenhum de nós será lançado ao abandono. Alguns terão a morte adiada,
mas todos conheceremos o cálice do sacrifício. Após ligeira pausa, notificou que os visitantes cantavam um hino de graça em louvor ao Mestre amantíssimo. O pregador permaneceu em longo silêncio, como se pudesse a escutar a melodia inacessível à percepção dos companheiros. Torrentes de lágrima corriam-lhe pela face envelhecida. Antes de encerrar a reunião memorável, Lucano convidou: meus irmãos, somos pequeno rebanho confiante no céu. Muitos de nossos confrades, que a fortuna protege, retiram-se da cidade sob o pagamento de valiosas contribuições ao enviado de César. Acredito que raros daqueles que vivem na abastança estarão habilitados à vitória sobre a tormenta próxima. Achamo-nos divididos em grupos de fé nos bairros pobres à espera da bondade divina. Não possuímos recursos que nos inspirem qualquer convite à preocupação. O Senhor livrou-nos dos inquietantes compromissos com o ouro da terra. Por que não nos reunirmos diariamente à noite, por algum tempo, em nosso santuário de confiança? Este casebre pode ser o nosso reduto de coração, e a oração é a única arma que podemos manejar no trato com os nossos perseguidores. Júbilo geral aplaudiu-lhe a ideia e prece comovedora marcou o término da reunião. Entendimentos fraternos foram levados a efeito. Os amigos concordaram entre si, regressariam cada noite para o serviço da fé. Enquanto algumas frutas eram servidas com tigelas de vinho fraco, cada qual relacionava essa ou aquela experiência individual. Chegada a vez de Basílio, o velho comentou o problema com que se defrontava. Era liberto sob pesado compromisso e devia resgatar, sem detença, a dívida que o afligia. Entreolharam-se os irmãos penalizados. Ninguém ali possuía o dinheiro suficiente para ajudá-lo. Consultado, Luciano informou que a caixa de socorro achava-se exausta. As derradeiras disponibilidades haviam desaparecido na véspera com um amparo inadiável a 3 viúvas necessitadas de assistência. Vestino, porém, convidou o filósofo e a filha a se demorarem com ele pelo tempo que desejassem. Na casinha singela cabia muita gente. O velho, com assentimento da jovem, aqueceu. Não confiava em Teódulo e receava algum assalto à dignidade do lar. Junto dos amigos, ainda que sofressem, teriam a vantagem da dor repartida. Lívia não se veria só. As companheiras do grupo fortalecer-lhe-iam o coração. Prometeram voltar no dia imediato e, mais confortados, passaram a noite edificados na fé. Na manhã seguinte, Basílio procurou Teódulo, a fim de penhorar o próprio domicílio. Refletiu bastante e concluiu que essa seria a medida mais acertada. Se permanecesse retendo a casa, provavelmente seriam vitimados pela violência, de vez que não dispunham de recursos para o resgate, ao passo que, confiando a moradia
ao administrador, talvez lhe sossegasse a exigência, considerando ainda a hipótese de serem detidos em razão do culto a que se devotavam. O lar humilde nada perderia em sua feição mais íntima, porque em regressando da capital do império, Tassiano teria conhecimento da situação e, de certo, conservar-lhe-ia os manuscritos que lhe constituíam a única riqueza. O intendente, impassível, ouviu o afinador, que lhe falou com humildade. Pretendia ausentar-se por alguns dias e rogava permissão para deixar intacta a residência como garantia parcial da importância por ele devida ao Pílio Vetúrio. Não olvidaria o compromisso. Diante da inopinada solicitação, Teódulo, intrigado, pediu ao filósofo alguns momentos de espera. Não poderia responder sem uma consulta à senhora. A simplicidade do ancião desarmava-o. Seria justo desconfiar dele, pensava o ansioso capataz. Mas para onde seguiria Basílio, sem prestígio e sem dinheiro, a não ser para o miserável tujúrio de Luciano Vestino? A petição era formulada sem qualquer intenção oculta, porque o velho não poderia ignorar que ele, Teódulo, possuía elementos para segui-lo à socapa, de modo a descobrir-lhe o paradeiro novo. Com semelhantes reflexões, procurou Helena, que lhe escutou a notícia encantada. Não parecia guardar as mesmas apreensões. Mostrava-se, aliás, satisfeita e tranquila. Ante a perplexidade do amigo, observou contente e maliciosa. Tudo corre segundo a encomenda. Não te aborreças. O assunto da dívida é o fator de aflição de que necessitávamos para deslocar os intrusos. Se pudermos apanhá-los como aves desprevenidas na ilegalidade, tanto melhor, presos e executados como cristãos. Desaparecem do caminho de Tassiano e de Blandina, sem qualquer preocupação de vulto para nós. Meu esposo odeia os nazarenos. Informado de que os amigos se retiraram constrangidos pelo expurgo, ainda que sofra, saberá reprimir-se. Teódulo, sorridente, indagou admirado. E a casa? Recebê-la-emos, então? Sem dúvida, respondeu a senhora resolutamente. É o próprio Basílio quem nos-la oferece. Será razão sólida para conquistarmos a simpatia de Tassiano para os nossos esclarecimentos. Diremos que o velho, estribado na afeição de nossa casa, veio solicitar-nos apoio moral, colocando a residência sobre a nossa guarda, que tudo fizemos em vão por salvá-lo e, por fim, conservaremos o domicílio sem qualquer alteração, para que os nossos ausentes a encontrem nas mesmas disposições em que o deixaram. Isso constituirá nossa demonstração de sinceridade, impondo ao Tassiano a justa resignação ante os fatos consumados. Magnífico! Comentou o administrador sobre a impressão de haver encontrado feliz solução para o delicado problema. Bem-humorado, voltou a Basílio e notificou-lhe que a decisão fora bem recebida.
que a senhora concordava com o alvitre e que a residência seria atenciosamente tratada até a sua volta. O liberto de Carpo sorriu aliviado. A aprovação significava liberdade. Poderia agora demandar a casa de Lucano, junto da filha, sem sobressalto ou constrangimento. O filósofo e Lívia azafamaram-se para colocar em ordem velhos arquivos e objetos de arte, partindo no mesmo dia ao crepúsculo. Abraçados um ao outro, comentavam a beleza do céu, no qual corriam nuvens solitárias, tingidas pelo poente afogueado, e referiram-se ao perfume ativo de algumas flores, para não se concentrarem no sofrimento moral da despedida. Enternecidos, pitaram a paisagem, cada qual enovelando o próprio íntimo das reminiscências mais doces do coração, com o propósito de não se atormentarem mutuamente com palavras de queixas. Fingiam distração e serenidade à frente da natureza, ignorando que Teodulo lhes espreitava os passos infatigavelmente. Informada quanto ao local em que o finador se refugiara, Helena, no dia seguinte, solicitou uma audiência e Ignácio Valeriano, alegando a necessidade urgente de entender-se com o enviado de Augusto. O alto dignatário recebeu-a sem reservas. A sós com o legado, expôs a questão sem preâmbulos. As famílias mais altamente colocadas na cidade, disse com reflexão de orgulho ferido na voz, lutavam com insuperáveis obstáculos na sustentação da ordem doméstica. O cristianismo, pregando impraticável fraternidade, perturbava as melhores cabeças, pervertendo escravos e servidores. Generalizava-se a indisciplina, fomenta-se a discórdia, homens válidos e mulheres fortes fugiam ao trabalho depois do contato mental com os ensinos do profeta crucificado, que no fundo se fizera temível adversário do império. As tradições eram desrespeitadas e o lar romano desarvorara-se nos mais legítimos fundamentos. O legado ouviu atencioso e com reverência indagou: mas poderíamos acaso receber sugestões para a obra corretiva? A devassa realiza-se metódica desde minha chegada. Já conseguimos advertir a muitos prosélitos de importância que se prontificam a retirar-se. E dando ideia de extorsão efetuada, acentuou: tenho tido a máxima paciência, compreendendo que um homem representativo não pode esquecer, sem dano, a responsabilidade de que se investe. Assim considerando, determinei que todos os simpatizantes da causa detestada fossem ouvidos. Tive o prazer de registrar-lhes a reafirmação de fidelidade aos deuses e a César, e de quase todos recebi generosas ofertas destinadas ao nosso magnânimo imperador.
A medida surtiu favoráveis resultados, coroando-nos o inquérito de pleno triunfo. Agora, admito, seja possível joirar as classes mais baixas em nossa estrutura social. A justiça não se fará tardia. Estamos ansiosos, asseverou Helena, satisfeita. Nunca precisamos tantas manifestações de revolta. Jamais assistimos a tamanhos espetáculos de rebeldia e degradação. Há quem saiba da existência de variados núcleos de conspiradores contra a legalidade nos bairros pobres. Nosso administrador, por exemplo, conhece um dos pontos em que pessoas desprezíveis articulam os golpes que nos ameaçam. Nossa própria casa tem um escravo fujão com a filha nesse couto de morcegos humanos. Tramam nas sombras contra a vida dos patrícios e contra os senhores de terras. Essa Helena, pelo amor de Deus. Paramos na página 254. Então, sente-se confortavelmente, fechem os olhos físicos, respirem fundo, acalmem os pensamentos. Jesus querido, mentores, obrigada pela leitura de mais algumas páginas do livro Ave Cristo. Que possam ter saído daqui vibrações direcionadas a todas as pessoas que estão em hospitais, seus familiares, para que todos tenham a fé renovada, se sintam confortáveis, se sintam dispostos, e acreditem que vai passar. Pode ser que esteja demorando um pouco, mas vai passar. Obrigada por tudo, Mestre. Que assim seja.